Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. O Judiciário Brasileiro estabeleceu como meta solucionar este ano todos os processos distribuídos até 31 de dezembro de 2005. Esse objetivo consta da chamada Meta 2. Na busca de alcançar o planejado, as justiças estaduais de todo o país, bem como a Justiça Federal e a do Trabalho, realizam agora em setembro a Semana Nacional de Conciliação. Para saber mais sobre esse esforço que o Judiciário vem empreendendo para melhor atender o cidadão, a gente conversa com o conselheiro Paulo Tamburini, que representou o Conselho Nacional de Justiça na abertura da Semana de Conciliação. Conselheiro, quem definiu essa meta dos processos até dezembro de 2005 para o Judiciário Brasileiro? Olha, a meta, essa chamada Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, ela foi fruto de um grande e profundo trabalho onde o Conselho reuniu durante um período todos os presidentes de todos os tribunais do Brasil. E aí nós compreendemos toda a justiça brasileira, né? O Poder Judiciário Nacional, que compreende a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, as justiças estaduais, né? Aí compreendida também os tribunais de justiça militar, a justiça eleitoral e a justiça como um todo, né? Que foram todos os tribunais, aí no caso. Foram feitas reuniões regionais e estabelecido uma análise do cenário em que se encontrava o Judiciário Nacional. E no segundo encontro, onde foram então trazidos todos os tópicos para serem analisados, que ocorreu em fevereiro em Belo Horizonte, os presidentes dos tribunais reunidos com o Conselho Nacional de Justiça resolveram estabelecer um objetivo que seria de, vamos dizer assim, julgar todos os processos que tinham dado entrada no Judiciário até 31 de dezembro de 2005. Essa era a meta de nivelamento, ou também chamada Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, com os tribunais do Brasil inteiro. Doutor, nesse levantamento de dados, o Judiciário conseguiu ter acesso ao número de processos que tinham sido distribuídos até dezembro de 2005 e que não tinham sido julgados? É um levantamento em que nós também tivemos um grande trabalho de depurar os processos que os sistemas informatizados ainda mantinham ativos, mas que já estavam julgados, e que então foram feitos os trabalhos de distribuição, de levantamento estatístico desses processos, e de fevereiro até essa semana, os tribunais do país inteiro julgaram quase 1 milhão de processos nessa situação, que vai se continuar nesse esforço concentrado até o fim do ano. Esta Semana de Conciliação é extremamente importante para o cumprimento desta meta, porque é nela que ocorre uma tentativa de solução pacífica do conflito ali instaurado entre as partes perante o juiz, em que nós tentamos um meio não judicial de solução do conflito. Tem dado bons resultados, né? Alguns tribunais do país, né, vários até, já cumpriram a meta, né? E isso tem dado oportunidade a diversas conclusões. Em primeiro lugar, a necessidade de se estimular mais os meios de solução antes da judicialização do conflito, ou seja, as conciliações, as mediações, as arbitragens, e também tem sido uma boa experiência para o judiciário na formação dos seus juízes no que diz respeito às conciliações, e também uma ótima oportunidade para a população que vai ao judiciário e tem seu caso resolvido de uma forma que convenha a ambas as partes, sem uma decisão imposta da Justiça. Doutor, essa Semana de Conciliação, o senhor participou aqui em Cuiabá da abertura dela e outras regiões do Brasil. Cuiabá sediou a abertura da região Centro-Oeste. Na realidade é bom que todos saibam que o que está acontecendo em Cuiabá está acontecendo em todos os estados do Brasil, em todas as justiças, em todos os níveis, tá? E nesse caso, nós do Conselho nos dividimos e conselheiros foram
convidados a abrir as semanas em vários estados da federação, assim como o próprio ministro-presidente, o ministro corregedor, num esforço de estimular realmente e demonstrar à população o esforço que o judiciário está fazendo para combater a morosidade, estabelecer uma meta de gestão, de planejamento estratégico, para que estas semanas de conciliação na realidade nos sejam no futuro apenas exercícios para o que nós deveríamos fazer não só numa semana, mas que vamos fazer todos os dias no correr do exercício do judiciário. Conselheiro, como a gente disse, Cuiabá sediou a abertura na região centro-oeste. E com relação a Mato Grosso, a todos os ramos do Poder Judiciário, como é que nós estamos para atingir essa meta 2? Olha, extremamente eficaz, né? O Mato Grosso está com uma projeção para esta semana da meta 2 de mais de 3.000 audiências designadas, que serão cumpridas, e a simples divulgação da semana de conciliação para a meta 2, ela estimulou as pessoas a procurarem o judiciário. Então nós temos aí já, além desta semana, mais várias semanas em que estarão, este programa na realidade terá continuidade, não só essa semana, mas depois dela, o que evidentemente trará resultados extremamente positivos para o judiciário como um todo, né, do estado do Mato Grosso. Eu acho que é extremamente importante também que se diga que nós fizemos um grande esforço de juntar, por exemplo, empresas que são litigantes de massa, que nós chamamos, órgãos públicos como o INSS, a Caixa Econômica Federal, bancos privados e também as empresas de telecomunicação, que juntos constituem mais de 2/3 dos processos na justiça como um todo. E eles se dispuseram e em todo o país estão oferecendo hipóteses conciliatórias que vão resolver um grande número de processos. Basta que se veja que a ideia da meta 2, ela já trouxe a solução de mais de 900.000 processos até a semana passada, ou seja, quase 1 milhão de feitos foram julgados com base nesta ideia e nesse esforço concentrado de todo o judiciário. Doutor, 900.000 processos, isso dá mais de 1 milhão de partes que deixaram de estar em litígio. São mais de 900.000 processos que deixam de tramitar em todo o judiciário. Sim, e se você considerar que cada processo tem no mínimo 2 partes, são quase 1.800.000 partes envolvidas, sem contar nos processos que têm uma infinidade de partes. Então, na realidade, nós temos aí a solução de conflito para mais de 2 milhões de partes, num esforço de extremamente curto, de pouco mais de 7 meses. Isso é um bom exercício para o judiciário, é uma boa demonstração de que o Poder Judiciário está se renovando, está mudando seus paradigmas na busca de uma justiça mais ágil, mais eficaz, em que nós tenhamos realmente uma boa perspectiva para o futuro. Conselheiro, esse esforço que pretende zerar esses processos ajuizados até dezembro de 2005, não é uma questão de tempo para os gargalos, o aumento da demanda processual, voltar a abarrotar o judiciário? Mas isso o senhor responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. As Varas da Cidadania fazem parte de um projeto pioneiro da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Em pouco mais de 2 anos de instalação, as Varas da Cidadania já capacitaram milhares de cidadãos, dotando-os de conhecimentos básicos de informática, consulta à internet e também noções de direito e cidadania. Justiça do Trabalho em Mato Grosso, a Justiça Cidadã. Estamos de volta com o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa com o juiz Paulo Tamburini do Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro, o que a gente estava conversando no bloco anterior é que esse esforço todo não está com os dias contados. O judiciário daqui a pouco não vai estar abarrotado novamente em função do aumento da demanda mesmo processual e dos limites, número de magistrados, de servidores, enfim.
Olha, nós temos um seguinte fator. À medida em que a população é mais conscientizada, a informação circula mais, a cultura se expande no país, é bastante evidente que as pessoas vão à justiça e, à medida que a justiça oferece mais facilidades de acesso, é natural que as pessoas que não buscavam a justiça, elas passam a buscar a realização ou a exigência do seu direito, né? Como diria o Rudolf von Ehring, a luta pelo direito é a poesia do caráter. Então as pessoas passam a buscar realmente pequenas para alguns, grandes para elas próprias, disputas que elas querem a realização do seu direito. Então isso é uma consequência natural do processo de maior democratização, divulgação e acesso realmente à justiça. É uma coisa boa para o povo que tem a justiça à sua disposição. E, evidentemente, essa experiência conciliatória, ela nos leva a uma experiência de aprimorar o judiciário para atender essa nova demanda. Ao mesmo tempo em que nós podemos dizer o judiciário está se preparando para essa nova realidade, tanto com a meta de nivelamento que nós tentamos equipar o judiciário nacional para que um cidadão de uma região do país tenha exatamente a mesma oportunidade, a mesma qualidade de justiça de outra região do país. Essa é outra meta. Essa é outra meta, a meta de nivelamento, mas que estão juntas. Né? A própria oportunidade conciliatória em todos os estados da federação já é uma resposta a essa meta de acessibilidade à justiça, de nivelamento, em que nós estamos tentando aprimorar os mecanismos do judiciário com informatização, virtualização de processos, integração entre as justiças, né, com projetos em que você possa entrar num fórum e transmitir a sua petição para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Federal e vice-versa. Né? Então, quer dizer, isso é o futuro da justiça brasileira. Então, o oferecimento também de melhoria de qualidade de trabalho dentro do judiciário e, sobretudo, não só o aumento indiscriminado de varas, como se isso fosse a solução do judiciário, mas a melhor gestão e planejamento estratégico dentro do judiciário, em que nós vamos primeiro enxugar a máquina e fazer com que ela tenha capacitação adequada, tenha um rendimento adequado, novas rotinas de trabalho, melhoria na legislação processual. Então é um conjunto de medidas que seguramente vai trazer resultados positivos para combater a morosidade, dar eficácia, dar eficiência e, sobretudo, mais acessibilidade ao cidadão. Eu vejo com muita... que é muito bem-vindo para mim como juiz saber que as pessoas estão buscando mais a justiça, que é um sinal de que a justiça começa a dar respostas mais ágeis, mais eficazes e mais confiáveis à população, que começa, por sua vez, a buscar o seu socorro. Conselheiro, a gente sempre ouve falar que o brasileiro é um povo conflituoso, que gosta de buscar a justiça, e pela sua resposta o senhor está me falando de credibilidade, quer dizer, esse aumento da procura é uma questão de credibilidade. O senhor que tem estudos, que é pesquisador nessa área do direito internacional, o brasileiro é um povo que ajuiza mais ação ou nós estamos dentro da média mundial? Não, eu acredito que é exatamente proporcional à realidade brasileira. Não é? Se nós analisarmos a população brasileira, as dificuldades e os contrastes econômicos, sociais, culturais entre o povo brasileiro, e à medida em que se nivela para cima e se oferecem mais condições de cultura, formação, educação à população brasileira, é óbvio que eu não vejo isso como um povo que litiga mais ou que disputa mais, mas um povo que, tomando conhecimento dos seus direitos, vai buscar a efetividade deles na justiça. Conselheiro, a gente falou um pouquinho sobre a meta 2, que é o alvo dessa semana de conciliação, e falamos também, o senhor falou um pouquinho sobre essa meta de nivelamento. Meta 2, quantas metas o CNJ tem esse ano, o Poder Judiciário tem esse ano para o Brasil? Do Encontro Nacional de Presidentes de Tribunais em Belo Horizonte foram estabelecidas 10 metas, né?
aí é compreendida uma série de atividades do Poder Judiciário que vão desde padronização de procedimentos até integração maior entre os seus órgãos, informatização, investimentos em várias áreas, priorização de várias atitudes, né? Nós do Conselho, por exemplo, estamos trabalhando com algumas prioridades, esta da conciliação ou dos meios não judiciais ou judicializados de solução de conflitos é uma delas. A atividade de investimento do Conselho Nacional de Justiça na área da infância e juventude, seja na área infracional, seja na área não infracional, como adoção, como abrigos e atitudes que importem numa maior efetividade de proteção à infância e juventude, tem sido outra. Outro eixo de ação tem sido os mutirões carcerários, né, que em um ano completou agora em agosto. Nós, em parceria com os estados, revendo as prisões cautelares e as prisões definitivas, já examinamos mais de 40 mil processos que resultaram em quase 20% de liberação de presos. Então é uma medida de efetividade de cumprimento da Constituição, dos direitos constitucionais, dos direitos humanos e dos direitos dos presos em geral. Também estamos agindo na parte dos juizados especiais, isso para dizer especificamente das áreas centradas no processo judicial como um todo. Conselheiro, a gente está falando da Semana Nacional de Conciliação como uma forma de agilizar, de garantir celeridade. Além dessa, uma outra área que a gente tem falado demais, tem ouvido demais no Judiciário, é a questão do processo virtual. Em que pé que estamos, o Brasil, nessa questão de processo virtual? Olha, tem sido grande o investimento do Conselho na área de informatização, por exemplo. Todo o Conselho Nacional de Justiça não trabalha mais com processo físico, só com processo virtual ou processo eletrônico, como alguns costumam chamar. A ideia do Conselho é que isso seja disseminado pelo Brasil inteiro, uma vez que a economia é evidente. O Conselho decidiu, por exemplo, que os tribunais devem estimular a utilização de malotes digitais, ou seja, eu tenho um juiz. Veja bem a situação nossa, a justiça eleitoral, que goza de grande respeitabilidade perante o povo brasileiro, ela está integralmente interligada no Brasil inteiro. Então, exatamente a mesma coisa que nós gostaríamos de fazer com todo o Poder Judiciário Nacional. E por que isso? Para que um cidadão no Rio Grande do Sul, um juiz do Rio Grande do Sul expressa uma precatória para ouvir um cidadão no Amapá, essa comunicação é instantânea, né? E ele pode ser feito de maneira virtual. A economia que nós vamos ter com papéis, correio e agilidade no cumprimento da justiça, uma vez que o malote digital é instantâneo, né? As intimações instantâneas, o diário oficial eletrônico, e assim nós também estamos criando vários bancos de dados nacionais. Por exemplo, dentro da área de infância e juventude, nós criamos o Cadastro Nacional de Adoção. É um banco de dados eletrônicos via web em que nós cadastramos no país inteiro os pretendentes à adoção e as crianças aptas a serem adotadas, de maneira que um casal de Santa Catarina pode adotar uma criança de Rondônia ou vice-versa, e nós conseguimos fazer esse casamento que não ocorria anteriormente. Estamos trabalhando em vários bancos de dados eletrônicos, como por exemplo dos bens apreendidos, uma coisa que nós não tínhamos um controle efetivo em nível nacional, e em poucos meses de utilização desse banco de dados, nós já estamos quase que atingindo a soma de R$ 1 bilhão em bens apreendidos, que dará agilidade à justiça na elaboração dos procedimentos legais em relação a esses bens. Conselheiro, e as resistências? E as resistências, eu digo, quanto ao processo mesmo virtual, né? O advogado, a parte, né? E mesmo os magistrados, né? Não tendo mais o auto físico para folhear e tal. Isso não tem gerado inquietação? Qual que é a sua percepção disso? As resistências? Eu acredito o seguinte: como você usou resistência, eu vou utilizar-me de uma lei da física. Todo corpo que está em movimento encontra resistência ao atrito. É natural daquelas pessoas que não estão habilitadas
a trabalhar com a nova realidade ou o rompimento dos paradigmas antigos, ela encontre uma certa resistência, sobretudo causado pelo desconhecimento, né? E um certo receio de não saber lidar com essa nova realidade. E o que é e será facilmente superado, né? O próprio processo de transmissão de conhecimento tem se alterado substancialmente. Hoje você vê uma criança de 16, 15 anos que são gênios em computadores e nunca aprenderam isso na escola, desenvolveram um método de autoaprendizado. Então isso está revolucionando, inclusive, o processo de aquisição do conhecimento. Então, na justiça, essa realidade é inevitável e as pessoas vão ter que se habituar a ela, porque vai facilitar a vida de todo mundo, né? Você imagina, desde um sistema de democracia em que você vai poder, no futuro, votar pela internet. Nós somos a maior democracia do mundo, totalmente informatizada, que temos resultados de quase 180 milhões de eleitores em questão de horas, né? Isso não ocorre em nenhum outro lugar do mundo, com uma justiça que goza da confiança do povo. E nós queremos levar essas experiências a todos os ramos da justiça. Por exemplo, virtualização de varas criminais, onde todo o sistema controla a vida do preso e será então impossível que você não tenha controle efetivo do cumprimento da pena, evitando penas ou excesso de cumprimento de penas. Alvarás eletrônicos, evitamos falsificações, evitamos contratempos onde o juiz expede o alvará assinado digitalmente, que já cai no banco e já cai na conta da pessoa. São experiências que nós já estamos executando. Então, quer dizer, são processos inevitáveis de modernização do judiciário que vão efetivamente resultar numa qualidade excepcional do serviço, uma segurança na prestação do serviço, eficácia e agilidade. E quem ganha não é só a população, né, conselheiro? Porque também os magistrados e servidores do judiciário também ganham com essas facilidades. Não tenha dúvida, né? Diminui-se o trabalho, investe-se numa capacitação desses funcionários que deve ser inicial e continuada e especializada, e nós então teremos funcionários mais habilitados, mais qualificados, porque estarão fazendo coisas menos rotinizadas, como preencher envelopes, bater mandatos, carimbos e coisas assim, estarão realmente trabalhando em coisas mais importantes que darão agilidade à justiça brasileira. Conselheiro Paulo Tamburini, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas suas informações. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Para rever este programa é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner Vídeos. Lá você encontra também todos os programas que já fizemos. E você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Mande sua sugestão no nosso endereço eletrônico. Obrigada e até o próximo programa.